dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, hoje a aula vai falar sobre texto e parágrafo. Você vai encontrar esse assunto mais especificamente nas páginas 41 a 43 do nosso material didático. São questões de interpretação de texto, portanto, eu vou passar nesse momento ideias principais para que você tenha uma base, um pequeno conhecimento para entender melhor o que está sendo dito e interpretar melhor o que está sendo dito no material, ok? Bom, o que é importante vocês saberem sobre texto? Texto é tudo aquilo que transmite a ideia, a informação, seja ela por um texto, seja ela escrita ou falada. O que eu estou fazendo agora é transmitir ideia, conhecimento, informação pela fala. Eu estou expressando o meu texto oralmente. Mas eu posso muito bem depois pegar o meu textinho ali escrito, né, desse mesmo assunto e enviar para vocês. Vocês vão ter então o meu texto escrito sobre o assunto, ok? Então, texto é isso. Texto é um conjunto de palavras que transmitem uma ideia, ok? Essa ideia tem que ser organizada, porque senão vai ocorrer o desentendimento, né? E aí é muito complicado, porque um texto, se você não interpretar muito bem o que a pessoa está dizendo, seja ele na parte oral ou na parte escrita, ocorre muitas vezes um desentendimento. Eu vou falar A, você vai entender B, e esse B pode ser ofensivo, criando então um atrito entre na nossa relação, ok? Então, por isso que muitas pessoas hoje em dia estão muito irritadas, perdendo a paciência com os outros, porque elas não estão sabendo ouvir o que o outro diz, não estão sabendo interpretar o que o outro está querendo dizer, certo? Causando, então, esse atrito. Então, um grande problema do mundo hoje em dia é a interpretação. A gente não interpreta direito. Por isso, de tanta briga, tanta confusão, tanta guerra, tanto sofrimento entre as pessoas, ok? Por isso a importância de um texto bem redigido, bem falado, bem pronunciado, ok? Então, esse conjunto de ideias, esse conjunto de palavras que a gente tem no nosso texto, certo? Ele vai sendo desenvolvido e cada vez mais eu vou trazendo uma informação diferenciada, certo? Em relatar melhor, para exemplificar melhor, para deixar meu texto mais rico, mais consistente, né? Com um conteúdo mais inteligente. Então, cada vez que eu vou conversando com vocês e trazendo uma informação nova, relevante, eu vou formando um bloco de ideias diferenciado dentro do meu próprio texto. O que é esse bloco de ideias? É o parágrafo, também conhecido como parágrafo, tá? Então, o meu texto é aquela escrita como um todo, que ela deve ser bem redigida, bem pronunciada, bem falada, né? Bem organizada, para que o outro entenda, ok? Como que eu vou organizar meu texto? Através dos parágrafos, através do meu bloco de ideias. Então, eu inicio o meu texto com uma introdução. Primeiro parágrafo, primeiro bloco de ideias. Ali eu apresento o assunto para vocês. Depois, no meu texto, eu vou desenvolver o assunto, certo? Então, eu tenho um outro parágrafo, eu tenho um outro bloco de notas. E finalizo o meu texto concluindo aquilo tudo que eu estava dizendo. Então, eu vou ter um terceiro bloco de notas, um terceiro parágrafo. Então, o texto ele deve ser sempre realizado, redigido, produzido em, no mínimo, 3 blocos de notas, ou seja, 3 parágrafos. Como que eu identifico o parágrafo? Existem textos que você consegue perceber o recuo no lado esquerdo da primeira linha de cada parágrafo. Aí você consegue identificar o parágrafo. Mas tem textos que não apresentam esse recuo. Então, como que você pode identificar o parágrafo no texto? Bom, você vai lá na primeira linha e verifica lá que começou com letra maiúscula, ok? E esse raciocínio, tudo vai até um ponto final, certo? Até um ponto ali. Esse ponto, depois desse ponto, eu vou começar uma outra frase, numa outra linha, com letra maiúscula, que vai até o ponto de novo. Então, aí eu já apresentei para vocês 2 blocos de notas, de ideias, ok? Então, os blocos de ideias, que são os parágrafos, ou eles podem ter o recuo no início, na linha esquerda, na primeira linha, né, no lado esquerdo, ou então começar apenas com a letra maiúscula e terminar no ponto, e depois começa com letra maiúscula de novo e termina no ponto. Ok, pessoal? Veja, todo parágrafo, ele precisa ter, para o texto ficar inteligente, né, conciso,
com informação válida, né? E seja um texto que capture a curiosidade, a leitura e o interesse do outro, né? Ele vai ser, esse parágrafo, então, ele vai ser desenvolvido, apresentando informações diferentes, ele vai progredindo, ok? Então, a gente usa a progressão nesses blocos de notas, é assim que a gente fala. Perfeito? Alguma dúvida? Me chama ali no particular que eu tiro para vocês. Não restando dúvida, vai ali na página 41 até a 43 do nosso material didático e comecem a ler os textos que ali apresentam, interprete direitinho para resolver as questões que estão pedindo, ok? Dúvida? Também vou estar aqui, só para retirar a dúvida de vocês no horário da nossa aula. Beijo, até a próxima!